A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para nós. Por que eu devo ler a Bíblia? Por que, meu filho? A palavra, ela é a resposta que muitas vezes você precisa. A palavra diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17 da seguinte forma: toda Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Isso significa que não é um versículo da Escritura que é inspirado, mas toda a palavra é inspirada e é útil. Ou seja, a gente precisa se basear na palavra para tomar muitas das decisões da nossa vida. Eu lembro de uma charge que o menininho tava falando assim: Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. E aí Deus vai e estende a Bíblia para ele. E o que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes na palavra não vai estar escrito: Maria Fernanda, daqui 2 semanas vá para tal lugar, mas vai estar escrito conselhos sábios do que eu devo e do que eu não devo fazer. E esses conselhos sábios vão me instruir a bem tomar as decisões que eu preciso tomar. No primeiro vídeo eu contei um pouquinho sobre o fato de que como a nossa criação, muitas vezes ela cria fortalezas dentro de nós. E o que acontece? Muitas vezes algo que pra você a vida inteira foi correto pode não ser. E outra coisa, sabe o jogo de 7 erros? Muitas vezes você tá lá vivendo a sua vida com a criação que você recebeu, com as informações que você recebeu. E quando você lê a palavra, você se depara como se fosse com um espelho ou com um jogo de 7 erros. Que você identifica: ué, na palavra tá falando isso aqui, isso não tem na minha vida. Na palavra tá ensinando isso aqui, ainda não tem na minha vida. E você vai como um espelho, se enxergando e sendo transformado pelas informações que você recebe pela palavra. Muitas vezes as pessoas querem receber profecias, muitas vezes a pessoa quer ter um sonho, muitas vezes a pessoa quer ter uma visão sobrenatural, sendo que do lado da cama dela ou no próprio celular tem a Bíblia disponível para você simplesmente abrir, ler e receber informações que você precisa para a estação que você precisa, e também simplesmente para você se identificar no que o Pai diz que você é. Na minha igreja a gente costuma dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. A minha pergunta é: como você vai saber quem você é ou o que você pode fazer se você não lê a Bíblia? Não tem como você saber o que a Bíblia diz sobre você se você não para ler a Bíblia, certo? E eu tenho certeza que se você ler mais a palavra, isso vai te livrar de muitas ciladas. Salmo 19:7 diz: a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. E isso encaixa perfeitamente no que a gente conversou antes sobre a forma como nós necessitamos ser restaurados. Como a nossa alma e os nossos pensamentos precisam da influência da palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, e a qual é capaz de separar a alma do espírito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a palavra, ela é capaz de discernir as intenções do seu coração. É capaz de dividir o que é um desejo da sua alma e o que é verdadeiramente do espírito. Eu lembro que em momentos cruciais da minha vida, a minha alma e o meu espírito, eles estavam totalmente misturados. Eu não conseguia discernir se aquela direção era da minha emoção ou se era algo vindo da parte de Deus. E ao passo que eu me expunha à palavra e eu chegava diante de Deus com a certeza de que a palavra dividiria o que é da alma e o que é do espírito, o que era das minhas emoções e o que provinha verdadeiramente da parte de Deus. Eu me lembro de inúmeros casos onde eu estava diante de situações muito importantes e que um versículo da palavra saltava diante dos meus olhos e fazia com que eu soubesse exatamente qual direção que eu tinha que tomar. Eu quero dizer mais uma vez que não vai estar escrito: fulano, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas uma vez que você se expõe à palavra, ela traz para fora os elementos que você precisa para tomar as decisões que você tem que tomar. Salmo 119:105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra.
O que significa isso? Quando diz lâmpada, se refere ao presente. Antigamente, essa lâmpada não é essa lâmpada que a gente tem aqui de rosquear a lâmpada elétrica, era um lampião que iluminava os passos das pessoas. Então, lâmpada para os meus pés, ou seja, lâmpada para iluminar o meu presente, e luz para o meu caminho, ou seja, a luz que eu preciso para tomar as decisões lá do futuro. Essa é a palavra. A palavra é assim, ela ilumina as decisões que a gente tem que tomar, ela ilumina as decisões que a gente tem que tomar. É isso. Quando eu tava conversando com Deus, eu falei, pai, por que na Bíblia você traz exemplos de homens que falharam e por que você conta isso na palavra? Porque o nosso Deus não é um Deus que expõe os erros, ele é um Deus que nos protege. Então se você errar, quando você errar, pode ter certeza que Deus vai proteger o seu caráter, jamais vai te expor. E eu falei, pai, por que esses erros dessas pessoas estão aqui? Por que o erro de Davi está aqui? Por que os erros dessas pessoas estão aqui? E ele me mostrou através de um versículo a resposta disso. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritos para advertência nossa. Ou seja, quando a gente lê a palavra e a gente vê os erros de outras pessoas que Deus ama tanto, é com tanto amor pela nossa vida, com o intuito de eles erraram nisso e nisso, você não precisa errar da mesma forma, para nos proteger. Então a Bíblia, ela é uma espécie de vacina. E é engraçado a forma como lá em Israel, lá nesses países assim, como as crianças são instruídas a meditarem na palavra desde cedo, desde novinhas, porque eles sabem que quanto mais a gente se expõe à palavra, mais a palavra ganha vida dentro de nós. Tiago 1:21 diz, acolhei com mansidão a palavra que é implantada no seu coração. Ou seja, quando a palavra é pregada, você tem duas opções. Ou você acolhe com mansidão, ou você rejeita isso. E a palavra diz, acolha com mansidão essa palavra que está sendo ensinada para você, para que ela possa salvar a sua alma. Ou seja, a nossa alma, que equivale às nossas emoções, o nosso intelecto, precisa de salvação. A nossa alma precisa ser iluminada pela palavra. E uma coisa muito interessante é que todas as coisas que chegarem até você, muitas vezes você vai ouvir uma direção que diga isso, isso, isso. Como você faz para saber se essa direção vem de Deus ou não? Todas as direções de Deus para a sua vida, elas vão estar norteadas pela palavra. Pensa comigo, o Espírito Santo inspirou, tudo bom? O Espírito Santo inspirou a escritura da Bíblia. Então ele jamais vai te dar um conselho que não esteja amparado ou que não seja norteado pela palavra. Ele jamais vai dizer, bata na cara de tal pessoa. Não! Muitas vezes você pode dizer pra mim, Nanda, mas eu ouvi uma voz que me dizia pra fazer isso. Tá, tudo que você ouvir, tudo que você perceber, você pega e compara com a palavra. Você apresenta diante da palavra. E a minha pergunta é, como você vai saber se você não lê a Bíblia? Ou seja, leia a Bíblia que você vai saber se está de acordo com a palavra ou não. Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. O Espírito Santo sempre vai nos instruir a não nos inclinarmos para as coisas da carne. E você consegue andar no Espírito, você consegue andar debaixo das instruções do Espírito, você consegue se alimentar da palavra, porque a gente só consegue derramar na vida das pessoas aquilo que a gente está cheio. Então eu queria te encorajar do fundo do meu coração a aumentar o seu relacionamento com a palavra, porque essa palavra é poderosa para salvar a sua alma e te tirar de muitos buracos que muitas vezes a gente escolhe se colocar. Eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, você venha entender cada vez mais que você nasceu para simplesmente corresponder a todo o amor que Deus já depositou dentro de você. Que você cresça nas escrituras, que você cresça no conhecimento da palavra e não desista, porque a palavra é real.